Como emagrecer até 10 quilos só fazendo trocas inteligentes, não necessariamente fazendo dieta especificamente. Eu vou te explicar. Meu nome é Viviane Varjão, sou nutricionista esportiva integrativa e a gente vai falar sobre os primeiros passos, os pontos principais para você modificar na sua alimentação, que por si só já podem te dar um resultado incrível. Muita gente começa a fazer dieta e não presta atenção nesses pontos. Então vamos lá. Primeira troca inteligente que vai fazer você perder até 10 quilos. Trocar óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol por óleos mais anti-inflamatórios, como azeite, pequena quantidade de manteiga, ou simplesmente diminuir a quantidade de óleos na alimentação. Algumas pessoas usam uma quantidade muito grande. Em determinadas estratégias, você pode usar o óleo de coco. A coisa mais importante quando a gente está falando de óleos é o equilíbrio entre os tipos de gordura que a gente tem na nossa alimentação. E quem consome muito óleo de soja, por exemplo, acaba aumentando a ingestão de ômega 6. E junto disso, uma menor ingestão de ômega 3. Isso deixa o nosso corpo mais inflamado. Isso desequilibra. Então, quando você troca pelo azeite, por exemplo, ou quando você simplesmente diminui a gordura na sua alimentação, você aumenta esse equilíbrio e diminui a inflamação. Quando você diminui a inflamação, você de cara já perde peso, porque retém menos líquido. Uma pessoa mais inflamada retém mais líquido. E você permite que o seu corpo utilize o seu tecido adiposo com mais facilidade. Pessoas inflamadas têm mais dificuldade em queimar gordura. Segunda troca que vai fazer toda a diferença é você trocar os pães, biscoitos, tudo que for completamente industrializado por carboidratos in natura. O que são os carboidratos in natura? Você pode utilizar milho cozido, para quem gosta. Você pode usar batata doce cozidinha com uma manteiguinha por cima, manteiga de verdade, não margarina. Você pode usar um aipim cozido, você pode usar as frutas em geral e aveia, porque vai ter bastante fibra. Então são muitos carboidratos que a gente tem na alimentação. Ou se você gostar muito de pão, você pode fazer o seu pãozinho, sem conservante. E sim, isso faz toda a diferença na resposta do seu metabolismo. Porque, por exemplo, aquele pão, biscoito industrializado que você compra, além de toda a quantidade de gordura e de carboidrato, de açúcares, tem os aditivos que são colocados ali para aumentar o tempo de prateleira desses produtos. Esses aditivos que eles colocam acabam criando um problema, uma desbiose intestinal ou um aumento de permeabilidade intestinal, o que acaba dificultando a sua perda de peso. Todo o nosso metabolismo tem a ver com a qualidade do nosso intestino, a saúde intestinal. Então, quanto mais natural for a sua alimentação, mais equilibrada a sua microbiota intestinal, menos ansiedade você tem. Então, você procura menos comida, você tem menos compulsão. Isso vai te ajudar a emagrecer mais rápido. Terceira troca que vai mudar tudo na sua vida e o seu peso na balança. A primeira refeição do dia. Aquela refeição que você está interrompendo um jejum noturno. No período noturno, ao longo das horas que você está dormindo, você tem ali uma limpeza no seu organismo, você tem uma baixa de insulina, afinal você não está se alimentando. A primeira refeição do dia é legal que ela seja à base de proteínas e gorduras boas, por dois motivos. Quando você se alimenta com uma carga glicêmica muito alta pela manhã, você está estimulando insulina e você está interrompendo um processo de lipólise que é acelerado no período da manhã. A nossa lipólise é maior no período da manhã porque a gente tem um nível alto de cortisol, que é um hormônio lipolítico, é um hormônio catabólico. A gente tem um nível um pouco mais alto de adrenalina. Então você poderia estar aproveitando esses hormônios que estão naturalmente mais altos no período da manhã para aumentar a sua queima de gordura. Se você come uma carga muito grande de pão, biscoito, um excesso de frutas, como por exemplo sucos concentrados, você acaba estimulando a insulina. E a insulina é um hormônio anabólico, ela inibe quebra de gordura imediatamente.
Então seria mais interessante que nesse período da manhã você estimule menos insulina e deixe mais para o período da tarde. No período da manhã você usa ovos mexidos, uma proteína batida com abacate, um whey com abacate, por exemplo. Você até pode ter algumas frutas, mas numa quantidade um pouquinho menor e de preferência que não seja em suco. Se você toma um suco de laranja, por exemplo, você acaba concentrando muita fruta e pouca fibra naquela porção de suco. Então, se você for tomar um suco, limão, que vai ter menos concentração de açúcares naquele copo que você está ingerindo. Mas, de uma forma geral, a melhor refeição para iniciar o dia são algumas frutas com fibras, aveia, chia, linhaça e uns ovinhos mexidos, uns ovinhos ali cozidos também pode ser para quem prefere. Outra troca que faz toda a diferença é como é a sua refeição noturna, a última refeição que você faz no dia. O nosso ciclo circadiano, gente, no período noturno é diferente do período diurno. Então, a nossa resposta aos carboidratos é muito mais lenta. Então, não seria bom você aumentar muito a carga glicêmica no período noturno. Então, macarronada, arroz e feijão em grande quantidade, a gente tem mais dificuldade de digerir os alimentos no período noturno. E isso vai dificultar que durante o sono o seu corpo direcione a energia dele para fazer a detoxificação, a limpeza no organismo, porque ele vai estar ali fazendo digestão de uma refeição muito pesada. Então, na sua rotina, uma vez ou outra, você foi jantar, você foi numa festa, tá tudo certo, mas na sua rotina, coma bem ao longo do dia, almoço, lanche da tarde, se alimente bem, para que no período noturno você não tenha tanta fome e a sua refeição seja mais leve, de fácil digestão, até com legumes de mais fácil digestão, em vez de ser aqueles mais difíceis, com proteínas de mais fácil digestão, então evitar carne vermelha à noite, usar carnes brancas, para facilitar o seu organismo até a produzir os hormônios durante o sono, como o GH, hormônio do crescimento, que vai te ajudar a queimar gordura e a aumentar a sua massa muscular. Então, essa simples troca de como é a sua refeição no período noturno muda a sua vida radicalmente, sem contar que o seu sono vai ficar bem melhor. Mais uma troca inteligente que muda completamente o seu peso na balança. Que horas é o seu jantar? Quanto mais cedo você jantar, melhor. Lembra do que eu disse anteriormente? Ciclo circadiano. Quanto mais você respeita o seu ciclo circadiano, menos inflamação você gera no seu organismo e o seu organismo responde muito melhor a todos os estímulos. Então, se você jantar o mais cedo que você puder, melhor. Se você chega cedo do trabalho, tenta jantar ali até umas 7 da noite. Isso seria maravilhoso. Se der uma fomezinha mais tarde, você come uma frutinha que seja de fácil digestão, uns morangos, uns melões. Agora, se você chega tarde do trabalho, você já chega, sei lá, 9 da noite, então janta assim que você chegar. Não deixa para comer 11 da noite, logo antes de deitar para dormir. Isso vai facilitar muito todo aquele processo de detoxificação. Você vai perder peso muito mais rápido. Mais uma troca super inteligente que talvez você não tenha pensado nisso. Bebidas. O que beber para perder peso mais rápido? Prefira, sempre que você for ingerir algo líquido, que sejam líquidos não calóricos. Por quê? Porque é fácil beber caloria. Você consegue ingerir em um copo de shake muito mais caloria do que se você fosse consumir de forma sólida ali no prato. Então, cuidado com bebidas calóricas, refrigerante. Você pode, algumas pessoas bebem 2 litros de refrigerante sem sentir que estão botando calorias para dentro. Então, toda vez que você for ingerir, que sejam água saborizada, que não vai ter praticamente caloria. Chás, que se você não adicionar açúcar, não vai ter caloria. Então, tudo o que limonada, que vai ter a caloria muito baixa, muito irrelevante. Então, bebida é sempre não calórica. Assim você controla muito melhor as calorias que você consome ao longo do dia. Mais uma troca, anota aí, é preferir consumir as proteínas que você consegue digerir melhor. Eu noto que muitas pessoas já perceberam, por exemplo, que não se dão bem com whey protein. Quer dizer que seu organismo tem dificuldade na digestão da proteína do leite. Não insista nessa proteína, porque isso vai te causar gases, distensão abdominal,
vai causar inflamação no seu intestino. Isso quer dizer que, se você não consegue digerir bem, você tem sensibilidade a essa proteína. Algumas pessoas, quando comem a carne vermelha, ficam constipadas. Evita de comer carne vermelha. Ou prioriza aquela carne que já está pré-digerida para você, como, por exemplo, moída, ao invés de ser bifes. Porque, estando moída, você facilita o processo de digestão. Outra coisa que você pode utilizar são enzimas digestivas, principalmente se você come muita proteína. Se você treina, provavelmente a sua dieta tem bastante proteína. Então, muitas pessoas sentem digestão, refluxo, porque não conseguem digerir bem essas proteínas. E se você começar a digerir melhor, você vai se sentir bem melhor, cinturinha mais fininha, menos distensão abdominal, esteticamente vai ficar do jeito que você quer. E mais uma troca que não poderia faltar aqui para você descer esse peso mais rápido é o que você anda usando para temperar os seus alimentos. Para começar, você anda comendo mais fora de casa ou você anda comendo mais a sua comida? E se você comer muita fora de casa, sem sombra de dúvidas, a primeira troca é você passar a comer sua comida, porque você vai ter controle da quantidade de gordura que está sendo utilizada ali no preparo, quais são os temperos, se não está utilizando algum tempero artificial com excesso de sódio, porque quando há o excesso de sal, o excesso de sódio, você aumenta muito o seu peso ou tem dificuldade de perder peso por excesso de retenção de líquido. Então, é a primeira coisa a ser controlada. Agora, se você faz a sua refeição em casa e você usa muito sal, você usa temperos artificiais, aqueles que você já deve saber qual é, que são bem temperados, o sabor bem concentrado. Esses são os primeiros que precisam sair da sua rotina alimentar. E eu te falo mais, só de você fazer essa troca, na primeira semana, provavelmente, o seu peso já vai mudar bastante. Porque a quantidade de sal, de sódio que tem nesses temperos é muito grande. Faz você reter muito líquido, faz você inflamar, ficar inchado, faz você diminuir a sua resposta aos estímulos que você faz de treino, por exemplo, de dieta, faz com que o seu intestino fique também inflamado e desequilibra ali as bactérias, o microbioma intestinal, faz uma bagunça no organismo. E sem contar que muda o seu paladar. Muitas pessoas não conseguem comer fruta, não tem graça nenhuma comer fruta, porque o paladar dessas pessoas está acostumado àquele tipo de paladar, daqueles temperos. E aí você precisa passar por toda uma limpeza do seu paladar, das suas papilas gustativas, para você voltar a sentir o real sabor dos alimentos. Então, o primeiro passo, elimina esses temperos artificiais. Não importa se eles dizem que é zero isso, zero aquilo, zero gordura, elimina e utiliza os naturais. Sal integral, sal marinho podem ser utilizados, não precisam ser cortados, só utilizar na quantidade certa. Açafrão, utilize bastante, páprica, pimenta se você não tiver gastrite, alho, alecrim, orégano, salsinha, o que você quiser usar, desde que seja natural, são muito bem-vindos e você vai ver como o seu corpo vai responder muito mais rápido e você vai perder até 10 quilos assim, de uma forma que você nunca viu antes. E aí, gostou dessas dicas? Eu quero saber quantas dessas trocas você já fez e quais as que estão faltando você fazer. Coloca aqui nos comentários e eu te vejo na próxima.